Bom, doutor Lincoln Garcia, promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAECO, e um dos caras mais eficientes e corajosos que eu conheço, e que combate diretamente o crime organizado e por isso é hostilizado pelo crime organizado pra caramba. Gozado, eu peguei Covid, quase embarquei, fiquei um tempão no hospital, e quando eu voltei de férias do hospital, porque eu iria tirar férias, eu ia para Gramado, e no fim eu quase que gramei, de tanto que eu passei mal. Mas quando eu voltei dessas férias forçadas, eu nunca mais ouvi falar de empresa de ônibus e de PCC. Nunca mais vi uma linha na imprensa de empresa de ônibus e de PCC. Nunca mais ouvi a polícia falar disso. Parecia que eu tinha voltado para o planeta Marte. Doutor Lincoln Garcia, é claro que o trabalho de investigação continua, mas o que é que aconteceu? O que não se falou mais daquele Jair assassino cachorrão que foi colocado na rua? Não se falou mais daquele... será que eu esqueci até o nome do cara, porque faz tempo que aconteceu e eu tive internado. O motorista do Senival, não se falou mais do Senival. Sumiram as notícias. Eu queria saber por quê. De repente está tudo resolvido ou está tudo sendo investigado. Bom dia, doutor. Bom dia, Datena. Prazer falar contigo novamente. Com saúde, né? Isso que é importante. Na verdade, Datena, as investigações elas continuam, elas estão sob sigilo, né? Já houve mandado de buscas dessas empresas, né? Pessoas relacionadas a essas empresas. A Polícia Civil tem trabalhado aí na análise desse material colhido nessas buscas e também a gente tem conhecimento aí, nós estamos acompanhando de que várias testemunhas estão sendo ouvidas, né? Aqui eu acho que com o seu afastamento a grande mídia acho que também deixou de cobrir, mas as investigações elas continuam de pé, viu, Datena? E seguem aí a bom termo, viu? Doutor, o senhor pode adiantar alguma coisa? Se é sigilosa a investigação, fica difícil, fica complicado você adiantar qualquer coisa sob pena até de cometer crime, citar sob sigilo, não é? E também atrapalhar a investigação. Mas há algo que possa ser colocado? Não, Datena, ainda a gente não pode aí adiantar nenhuma novidade, realmente por esse motivo, né? São investigações aí que estão sob sigilo judicial e você sabe melhor que a gente também que existe aí um temor muito grande por parte não só das testemunhas da Datena, mas também até de sócios aí dessas empresas, que a gente tem percebido aí vários casos, vários depoimentos. Eu mesmo tenho recebido por e-mail ou por outros meios, até pela rede social, depoimento aí de associados aí, né, de pessoas que possuíam ônibus nessas empresas e acabaram sendo extorquidos, ameaçados de morte, até expulsos das empresas, né? E por vezes essas pessoas não querem depor, Datena, inclusive com receio, né? Até porque já tivemos a morte aí, você acabou de mencionar aí, à luz do dia, né? Na empresa aí, acho que a Transunião, salvo o melhor juízo, ligado ao vereador que você falou, exatamente. Então, as pessoas com razão, elas têm muito receio, mas a gente está recebendo uma quantidade muito grande de denúncias sobre esses casos, né, que já são 3 empresas aí, pelo menos, e o mesmo modus operandi, viu, Datena? Eles, no primeiro momento, aquela situação que vocês já mencionaram, né, na questão das cooperativas, das vans, né, essas cooperativas foram legalizadas pela prefeitura, esses peroeiros, né, antigos, eles acabaram aí sendo extorquidos ou até ameaçados por integrantes do PCC que também se associaram a essas empresas, se tornaram SAs e detêm hoje, Datena, contratos milionários, né, com o município de São Paulo, e tem outras prefeituras aí que certamente também devem ter algum tipo de problema, porque nós percebemos que o modus operandi é o mesmo. De início, todo mundo se torna sócio, né?
Ele tem lá 1, 2, 3 ônibus, às vezes, que eram vans e se transformaram em ônibus, e acaba que depois, com o passar do tempo, ele acaba sendo expulso ou excluído dessa empresa, né? E esse patrimônio todo fica apenas na mão dos sócios que são ligados a integrantes importantes do PCC. No mínimo, o dinheiro arrecadado por essas empresas está indo para os cofres públicos, as que estão sob intervenção e investigação? Na verdade, Datena, a investigação ela não paralisa, né? Mesmo se houver uma intervenção, as atividades da empresa. Aliás, uma das medidas é essa, não prejudicar a população, não é? E por isso que a força-tarefa é importante também, a participação do Ministério Público, porque ele vai atuar e não só acompanhando essas investigações da Polícia Civil, que é o que está acontecendo agora, juntando outros elementos, que nós também recebemos outros elementos probatórios, né, para poder colaborar com a Polícia Civil, mas também depois tomar as medidas de natureza aí administrativas e cíveis, né, que caberia aí a tutela coletiva, ao consumidor, né, a outros ramos de atuação do Ministério Público. Por isso o nosso envolvimento do Ministério Público de São Paulo nessa ação. Mas o que preocupa realmente doutor Gacchia, o dinheiro que está sendo arrecadado agora, por essas empresas que têm indícios claros de participação do PCC, está indo para onde? Por enquanto vai para as contas, né? Enquanto não houver bloqueio, e isso eu não posso ainda determinar para você, justamente por conta do sigilo da Atena, a arrecadação continua normal, né? Mas certamente, a hora que tiver reunidos os elementos probatórios, terão outras medidas aí, de natureza até patrimonial, para poder haver o ressarcimento, né, e até o bloqueio desses valores. Tá? A gente está acompanhando isso de perto. Quer dizer que os besos que recebiam dinheiro, que são acusados de tomar essas empresas, estão recebendo dinheiro, laranjas ou não, estão recebendo dinheiro, é isso? Olha, as empresas ainda continuam funcionando normalmente, e as catracas estão girando, né, Datena? E eles continuam, sim, por enquanto, né, enquanto não houver nenhuma medida restritiva, embora, como eu disse para você, as investigações estão em curso e pode ter certeza, né, a gente não pode tomar nenhuma medida assodada, porque a gente vive, né, sob o Estado de Direito, e isso acaba prejudicando, né, o próprio andamento tanto das investigações quanto da ação penal e das medidas cíveis correlatas. Mas você pode ter certeza, Datena, que tudo que for possível, e desde que comprovado, evidentemente, né? Como eu disse, a gente tem alguns problemas aí com testemunhas ameaçadas. É uma investigação bastante delicada, Datena, mas pode ter certeza que nós vamos produzir resultados aí em médio prazo, aí realmente, não só nesse caso concreto, mas que a gente possa moralizar esse ramo de atuação, que não é um problema só em São Paulo, viu, Datena? Eu percebi que outros estados, alguns colegas já me ligaram, inclusive, né, relatando problemas semelhantes, não com o PCC, mas de fraudes ligadas a empresas de ônibus, que o valor é muito grande, né? O senhor pode dizer os estados ou não? Por enquanto não, Datena. Por enquanto não. Tá? Se eu for autorizado, olha, depois eu te falo. Você é um grande entrevistador, mas eu vou ter que guardar sigilo aqui. Claro, eu não quero atrapalhar a investigação. Mas como eu tive fora, não é? O vereador Senival Moura, que é uma das peças-chave de investigação da Transunião, já prestou depoimento à polícia, vai prestar, porque ele continua lá na Câmara, livre, leve e solto. Ele vai chegar a prestar depoimento à polícia, já prestou e a gente não sabe. Eu também ainda, nós estamos ainda tomando pé dessa situação da investigação, e você vai ter que conversar diretamente com os delegados do DEIC que estão à frente, né? Às vezes tem diligências aí que ainda estão em andamento, às vezes para colher o depoimento, às vezes você precisa aguardar também análise de celular, alguma coisa que você pode até melhorar, né, a formação dessa prova aí. Mas aí o pessoal tem que pode te dar esse tipo de informação, porque, na verdade, a gente acompanha as investigações, mas o inquérito é presidido por eles, né? Evidentemente. A investigação
Se bem que eu não acho que foi assodada a investigação, não acho mesmo. Porque uma investigação mal feita, você propicia que o cara seja colocado na rua e o criminoso que cometeu o crime saia impune, com uma investigação mal feita. Mas já com o conjunto probatório, com imagem daquele Jair Cachorrão matando o Adalto, aquilo já era batom na cueca, então não pode ser investigação assodada, não é? E quando o motorista do Serival, o Sapão, Devanilson, acho que é o nome dele, começou a entregar coisas, ele foi colocado na rua. Eu não acho que houve erro de investigação por parte da polícia, coisa nenhuma. Ali já havia provas suficientes, e aí cai naquelas decisões que o senhor falou. Mesmo entre os meus colegas, meus pares, tem decisões que eu estranho. E essa foi uma decisão extremamente estranha, porque ali as provas de imagem, o depoimento daquele Sapão, o outro não, porque é cadeieiro velho e assassino, não ia entregar, ficou na dele, o Jair. Mas o Serival começou a abrir coisas que iria abrir a caixa de Pandora. De repente, de uma forma inesperada, causou até revolta, depois o pessoal baixou a bola, porque deve ter recebido ordem para baixar a bola, mas ninguém acreditou na soltura dos dois, no meio de uma investigação como essa. Está entre essas decisões que o senhor acha estranhas? Olha, Datena, eu acho até que eu já me referi a essa decisão. Na verdade, você está se referindo, está retratando o caso de homicídio, né? Porque são duas investigações separadas, né? Nós temos a investigação de homicídio que de homicídio e de um cara que de homicídio é a primeira, mas de um cara que é motorista de um vereador que tem um contrato de 73 milhões com a Prefeitura de São Paulo, né? E que administra 15 creches. Não é só do homicídio, é também do Serival Sapão, que tem um contrato de 73 milhões com a Prefeitura de São Paulo, devidamente assinada por todas as autoridades da Prefeitura de São Paulo, dirige uma organização chamada Cora Coralina. Eu não sei que condições esse cara tem para assumir um contrato de 73 milhões. Sinceramente, eu não sei. Não só do Sapão, que todo mundo vê ele matando o Adalto, é uma coisa clara, mas também do Cachorrão, mas também do Sapão, que como é que ele pode dirigir uma organização com um contrato de 73 milhões para administrar 15 creches? Não é só o assassinato que me espanta também o lado econômico de um cara que não teria a mínima base para gerir essa organização de direitos humanos. É justamente isso, Datena. As prisões, elas foram determinadas no âmbito do inquérito de homicídio, né, do qual a gente não trabalha, né, a força-tarefa não atua em caso de homicídio. Estamos atuando nesses casos, inclusive, que você se referiu aí, ligados à organização criminosa e à lavagem de dinheiro, né, justamente em caso da empresa de ônibus mesmo, ligada a esse homicídio, que é a Transunião, né, que tem sócios no seu quadro acionário, que são integrantes importantes do PCC, e também essa questão, né, do motorista participar de creche, etc. Então são inquéritos separados. Nada obsta, Datena, que essas prisões elas sejam determinadas depois do curso da investigação desses procedimentos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, independente da decisão do júri, né, a qual eu não vou questionar, porque realmente eu não trabalhei no caso, né, outro colega que trabalha nesse processo, promotor, né, especializado no júri, mas nada obsta que no futuro seja também, né, determinado, se necessário, evidentemente, né, as medidas aí preventivas nesses autos que investigam a lavagem de dinheiro da Atena, que são inquéritos separados, correm pelo DEIC, né, e extorsão, organização criminosa também. A Prefeitura de São Paulo está cooperando com as investigações do GAECO? Olha, Datena, a Prefeitura tem cooperado, sim. Nós fomos procurados tanto pela Procuradora-Geral do município, já no primeiro momento, aí, quando vocês divulgaram que o Ministério Público ingressaria também nessas investigações, a controladora também do município, né, responsável pela controladoria do município, prestando todo o esclarecimento que for necessário, e nos disseram que eles também
tem total interesse, né, no esclarecimento, porque normalmente, Datena, nesses casos de como o que a gente está investigando, não vou aqui adiantar, obviamente, porque isso está ainda sob investigação, mas às vezes a licitação ela está formalmente correta, né? Não há nenhum indício, né, no momento da licitação que pudesse invalidar a participação dessas empresas. Agora, quando você, por conta do homicídio, a própria morte, né, do cara preta também, no outro caso, né, do Anselmo de Fausta, que demonstrou que ele era acionista da UpBus, aí quando você verifica que nesse controle acionário tem pessoas procuradas pela justiça, ou parentes, ou laranjas de pessoas ligadas ao PCC, e aí você começa a receber informações de acionistas que foram excluídos, ou mortos alguns, ou tiveram que vender a preço vil as suas cotas de participação para integrantes do PCC, né? Aí isso sim pode gerar invalidação desses contratos, dessas empresas com a prefeitura, né? E por isso é importante sim a participação da prefeitura, Datena, para que não se aguarde o trânsito julgado depois dessas ações penais, para que tome essas medidas. Mas até o presente momento, a prefeitura, por meio aí da Procuradoria do município, pelo menos se colocou à nossa disposição, e também da Polícia Civil, para o que for necessário. Bom, havia 14 empresas, mais ou menos, nessa situação, que eram cooperativas de vans, que quando houve uma greve, foi pedido a ajuda deles, os caras gostaram do negócio e já havia, parece que o dedo do PCC nessas cooperativas, e essas cooperativas foram já dizendo de forma bem clara, como diz o doutor Gaquia, tomando conta da forma que tomou, ou expulsando, ou matando, ou fazendo o cara vender a preço vil as suas cotas. Não é? 14 eram investigadas, 14 tinham se transformado de cooperativas em empresas. Não é? 5 efetivamente acho que eram investigadas diretamente. 5 empresas. Esse número aumentou desse tempo de sigilo ou não? Olha, Datena, a gente tem pelo menos 3 já instaurados, uma 4ª em andamento, e é possível que surjam outras. Como eu disse para você, evidentemente vai se verificar, a prefeitura também está verificando esses contratos, nós estamos vendo todas as questões aí ligadas ao controle acionário, né, porque todas essas empresas, já no ano de 2014, se eu não me engano, 2013, elas acabaram que eram cooperativas e que já tinham, alguma delas, participação, ou informação, ou notícia de participação de integrantes do PCC, elas se tornaram SAs, né? Até estimuladas pelo próprio poder público. E aí, nessa transformação, foi o pulo do gato, né, Natena? Esses integrantes que são criminosos, né, ou ligados a criminosos, eles acabaram, num jargão popular, engolindo, né, os sócios minoritários, aí tinham 1, 2 ônibus, às vezes devolviam o ônibus, esse ônibus está muito velho para rodar, você não tem condição de colocar outro, você está fora. E eles assumiram esse negócio bilionário, né? Porque, veja a importância, além do dinheiro que gira nas catracas, que é muita coisa, Datena, né? Porque, vamos dizer aí que 80% da arrecadação é em dinheiro, então é um ótimo negócio para lavar dinheiro, para branquear o dinheiro, que eles têm hoje bilhões no tráfico de entorpecente, né? Você vê o Anselmo de Fausto, o cara preta, a notícia que ele tinha 200 milhões de reais aplicados com um empresário só, né? E dinheiro proveniente de lavagem de tráfico de entorpecentes. Então, loteria esportiva, loteria loto, empresa de ônibus, posto de gasolina, mas as empresas de ônibus, elas têm um fascínio, uma atração maior ainda, porque elas recebem subvenção do Estado, da terra, subvenção do município, se eu não me engano, são bilhões aí por ano, de 2 bilhões a 5 bilhões por ano. 4,5 bi só esse ano. Só esse ano, 4,5 bi. De subvenção. Então, além do dinheiro da catraca, é um ótimo negócio. Então, se você pegar empresas com 600 milhões, por exemplo, de contrato com a prefeitura, quer dizer, além de ela ser lucrativa, e a gente às vezes já
ouviu dizer que tem ônibus andando vazio, inclusive, da Tena. Porque são ônibus realmente... o reservado. Exatamente, né? Tá o nome lá, vazio, reservado. Tá ganhando a superfeição e tá lavando dinheiro, porque a catraca gira. Então a gente realmente, por isso esse é o motivo até da nossa entrada, né, do Ministério Público nessa investigação, né? É um setor muito importante para a população, para o poder público, né? E isso não pode ser dominado ou ter uma possibilidade de ser dominado pelo crime organizado, Natana. E isso não pode ser gerido só por bandido, né? Bandidão que eu digo mesmo, do PCC. Tem que ter participação de agente público aí. Um lado tem que facilitar o outro, senão não entra, né? A não ser por pressão, por ameaça, mas eu tenho a impressão que muito agente público está sendo investigado também, não? Olha, Datena, fatalmente pode ocorrer, né? A gente já ouviu falar até de políticos, já ouviu falar de agentes públicos, de servidores, né, que podem ter, de alguma maneira, ter tido conhecimento, né, desse esquema e ter, de alguma maneira, facilitado, mas isso ainda é óbvio, né, que no curso das investigações a gente vai chegar, né? Você pode ter certeza, Datena, que é uma investigação delicada, porque, como eu disse, já se sabe, né, que essas empresas têm participação de ex-criminosos ou de laranjas ligadas a criminosos importantes do PCC. Agora, a gente precisa apurar o outro lado, como você acabou de mencionar. Se houve alguma facilitação para que essas empresas, durante anos e até décadas, pudessem estar participando dessas licitações, ganhando essas licitações. Deve ter tido, né? Porque deve ter tido, porque licitação é licitação, né? Licitação é licitação. Por mais que o cara queira apresentar uma coisa que é legal, se tiver uma triagem bem feita, não passa da licitação. Quer dizer, a gente está vendo a privatização agora de cemitérios. Dizem que o PCC domina, por exemplo, o cemitério do Araçá, que é um cemitério enorme, entendeu? Os cemitérios são sucateados, jogados ao léu, a mesma coisa que fizeram com a empresa de ônibus. Precisaram rodar com ônibus velhos e tal, foi aquilo que o senhor falou, não dá para usar mais sempre um ônibus seu, aí você vende baratinho a sua cota ou você morre, velho. O cemitério é a mesma coisa, deixaram sucatear o sistema funerário de São Paulo, que deve gerar uma grana inaceitável. Ô Agostinho, quanto que era a licitação para 25 anos de exploração? Era 7 o quê? 7 bilhões. 7 bis? 7 bi. 7 bilhões. Os caras devem faturar isso num ano. Para 25 anos. 25 anos de exploração de 26 cemitérios, uma fábrica de caixões, né, e um crematório. 7 bi para o cara explorar isso. Moral da história, por que não aconteceu a licitação? Porque 2, 3 dias antes o Agostinho descobriu quem eram as empresas que iriam participar da licitação, já escolhidas desde janeiro, e vão agora de novo. No dia 26 vão fazer uma nova licitação para privatização. Teve empresa, por exemplo, altamente idônea, como a Ernst Young, que não quis mais participar, falou, eu estou fora disso. Já que tem falcatrua, eu estou fora disso. Mas vão tentar privatizar de novo os cemitérios aqui em São Paulo. Porque o cara parte do princípio, nós vamos lá no setor imobiliário, ninguém pega a gente, nós vamos no setor de ônibus, ninguém pega a gente, então vamos privatizar cemitério, vamos entregar o Estado para organizações criminosas. Se ninguém reagir, meu amigo, a Inês é morta, a Inês, a Maria, o João, o José, é terrível o que está acontecendo nesse estado e nesse país, porque o doutor Lincoln Gaquier já disse que tem outros estados aí que há fortes indícios de participação do PCC. Outra coisa, a ousadia dos criminosos é cada vez maior, né? Você viu ontem em Santos e hoje em Santos também, os caras estão matando mesmo, e só pode ser ataque de organização criminosa. Outro dia disse que teve um médico lá no Guarujá que facilitou a entrada de bandidos para fuzilar um cara dentro do hospital. Acho que foi no Guarujá. Quer dizer, a ousadia é cada vez maior. A ousadia é cada vez maior. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, aconteceu muito na Itália, até que o Estado resolveu reagir.
Eu não sei até que ponto o crime está enraizado e onde está enraizado o crime organizado na sociedade brasileira. Eu não sei definir. Parece que em tudo quanto é lugar, até em política. E os caras estão falando em eleição sangrenta. Se essas organizações criminosas meterem o dedo nessas eleições, aí que vai jorrar sangue pra caramba também. Temos que tomar cuidado com isso também. Mas muito cuidado. Então, a gente vive uma fase muito difícil no Brasil, mas extremamente difícil no Brasil, tá? Onde bandidos às vezes são glamorizados, são tratados como se fossem heróis, e agentes de segurança são tratados como os inimigos. Isso é terrível. Não há combinação pior do que isso. Bom, quanto ao aspecto de ameaça de morte, que o senhor entende muito bem, acho que é a pessoa mais ameaçada no Brasil, havia ameaças de morte ao delegado-geral, ao delegado-vereador Palumbo. Essas ameaças estão sendo investigadas, chegaram a bom termo, tem mais gente sendo ameaçada. O senhor foi mais ameaçado depois que assumiu também essa função de fiscalizar os ônibus, ou não? Não, Datena, eu ainda não recebi nenhuma nova ameaça por essa minha participação, além das dezenas que eu já tenho, né? Mas o que eu posso dizer para você, eu até gostaria, antes de falar da ameaça, fazer uma pequena referência, que você observou uma questão muito importante, Datena, que a gente precisa prestar atenção nessa situação. A Itália passou por um problema semelhante e os Estados Unidos também. Veja que a construção, Datena, de Nova York, né, ela teve a participação da máfia em cada prédio, né, do Centro Novo de Nova York. Eles tinham que pagar até 5%, porque todas as empresas construtoras acabaram sendo ligadas a mafiosos. Então eles se reuniam, mesmo que haja licitação, isso pode estar acontecendo no ramo de ônibus, no ramo funerário. Por quê, Datena? Porque eles, participando de várias empresas, eles obviamente se reúnem antes e dividem as regiões. Olha, nós vamos participar de tais licitações, quem vai ganhar o fulano, porque aí você já combina, né, a questão do lance, do preço, né, que você vai cobrar por quilômetro rodado, etc. E você divide a região metropolitana por regiões e a cada uma de empresas ligadas a criminosos, Datena. Isso aconteceu na Itália, aconteceu nos Estados Unidos, e realmente, né, infelizmente, o Estado tem que ter uma participação mínima já em diversos setores, né, para que isso fique para a iniciativa privada. Não é possível que mesmo o processo de licitação, que pela lei deveria ser algo que coibisse, mas não impede, por exemplo, que tenha, né, essas tratativas anteriores por parte de empresas aí, porque são, na verdade, acaba havendo uma formação até de cartel, né, de cartel de empresas criminosas. Então você lembra que nos anos 40, nos anos 50, né, mas nessas décadas em Nova York, isso já acontecia. Quer dizer, as empresas, por exemplo, tem documentário do Trump, né, que para erguer a torre, eles tiveram que pagar 5% para a máfia, porque ali o engenheiro era morto, o fiscal da prefeitura, ou ele era corrompido, ou ele acabava sendo morto também, ameaçado, e é o que está acontecendo aqui. Então, as autoridades da polícia que acabam investigando recebem ameaças também, como eu já recebi por outros motivos, de outros integrantes, porque, veja, a organização criminosa, Datena, ela procura uma oportunidade de negócio. Então é mais lucrativo você praticar, por exemplo, o crime de tráfico internacional, que como eu já mencionei no seu programa, quando eles perdem parte da droga, uma pequena parcela da droga, um risco muito baixo, uma pena muito baixa, para um lucro fenomenal. E aí você precisa aplicar esse dinheiro, lavar esse dinheiro e poder utilizar esse dinheiro. E aí você tem essa oportunidade de participar de licitações públicas, Datena, né? Então, para eles é altamente vantajoso. Isso já aconteceu na Itália, já aconteceu nos Estados Unidos e agora começamos a vislumbrar no Brasil. E qual a pena para uma fraude à licitação, Datena?
né? Às vezes nem para a cadeia vai, você sabe disso. Então o sujeito fala, olha, eu vou participar aí de uma licitação no ramo funerário, se for o caso que você está mencionando, apenas para utilizar como exemplo, que vale 7 bilhões de reais, é um lucro muito maior do que você assaltar um banco hoje, né? Que você corre o risco de ser morto pela polícia em troca de tiro, ou então, quando se for preso, vai ter uma pena muito alta, né? O risco é muito grande. Agora, o risco de participar, infelizmente, de contratos com o poder público da Atena, ele é baixo e ele é muito lucrativo. Então, você pode ter certeza que, infelizmente, daqui a alguns anos, a gente vai continuar a conversar sobre o mesmo assunto em outras áreas de atividade do poder público. Doutor Lincoln, é claro que, sob segredo de justiça, a nossa entrevista fica muito prejudicada e eu não vou avançar eticamente em perguntas que eu não devo fazer. Então é mais fácil o senhor me dizer alguma novidade que nós temos desse ou de outros casos e que até agora as pessoas não têm conhecimento. Porque daqui para frente o que eu perguntar vai arranhar o segredo de justiça. É mais fácil o senhor definir alguma coisa que possa ser dita do que eu perguntar aqui, não é? Senão a gente vai ficar falando até amanhã e não vai chegar a conclusão nenhuma. O senhor já falou até coisas mais importantes que eu esperava que falasse, da infiltração no país inteiro, em outros estados, dessas organizações criminosas, não o PCC, mas quem está em cada estado. Que a corrupção existe no Brasil, sim, ela existe. Mas o que está difícil é descobrir quando a corrupção parte de uma facção criminosa ou parte, por exemplo, de um político. Ou se esse político estaria ligado a uma facção criminosa. Está difícil discernir isso. Está difícil discernir que o cara que sai numa coluna social como um benemérito da sociedade, na verdade, atrás disso não esconde um grande mafioso, que nós já atingimos áreas de máfia. Está difícil distinguir onde o crime está dentro do Brasil. Isso é uma coisa clara para mim, bem clara, entendeu? E há que se ter disposição de combater isso. Se não houver disposição para se combater isso, olha, depois muda governo, não se sabe se o governo que entra tem a mesma vontade de combater o crime organizado do que o que aí está, não se sabe se vão mudar a autoridade local e daí por diante. O senhor sabe bem o que eu estou falando, mas a gente está numa fase muito difícil do Brasil. Outros países já enfrentaram isso? Enfrentaram. Tiveram dificuldade de enfrentar? Muita dificuldade. Morreu gente pra caramba? Morreu. A gente está mais ou menos na fase que o senhor falou que os Estados Unidos tiveram em 1940. A Colômbia recentemente teve uma fase dessa. Tá? A Itália foi lá na época do juiz Falcone, quando havia sequestro do Aldo Moro e daí por diante. Então, a gente vai ter que passar por isso. A coragem que os governantes vão ter para combater o crime organizado, porque, por mais boa vontade que o senhor tem, se o senhor não tiver costas largas e quem lhe defenda, alguém pode chegar e trocar o senhor de cargo imediatamente, levantar as barreiras que existem e de repente o senhor pode não estar mais aí amanhã e estar uma pessoa que seja menos combativa que o senhor. Então, nós chegamos num ponto limite no Brasil de que gente de bem ou Estado de direito pode combater gente do mal. Se a gente ultrapassar esse limite aí, nós vamos pagar ainda mais caro por isso. Quando você vê um helicóptero da polícia levando uma rajada de 556, como eu vi ontem no Rio de Janeiro, é porque nós chegamos já a ponto de guerrilha urbana. Quando você vê 20 pessoas mortas numa operação, já chegamos a ponto de guerrilha urbana. E eu repito, o senhor também deve repetir, não adianta só usar bala para combater crime organizado, não combate só com bala. Se você não rastrear principalmente o dinheiro, a lavagem de dinheiro do crime organizado,
O crime organizado, por mais que você mate gente do crime organizado, ele vai crescer ainda mais. Vira uma hidra de não sei quantas cabeças, uma medusa de não sei quantas cabeças aí. E é assim que funciona. Ou a gente para com essa história, bem próximo do que eu estou falando, para quase que de uma vez, num combate uníssono, ou a gente vai ter muita dificuldade em permitir que o crime organizado se organize ainda mais. Esse é meu ponto de vista. Eu não sei qual é o do senhor. Você está coberto de razão, Datena. Realmente, o que eu posso garantir a você e a todos que estão ouvindo, né, e assistindo o seu programa, é que o Ministério Público goza de independência funcional, né, goza de autonomia, portanto pode mudar o Procurador-Geral, por mais que nós temos um respeito pelo Dr. Sarrubo, né, que é o nosso chefe hoje, nosso Procurador-Geral, pode mudar o governador, Datena, pode mudar o presidente, que nós continuaremos à frente dessas investigações. Isso é um compromisso que eu estou assumindo com você e com toda a população deste estado, do município. Eu tenho levado comigo, né, durante toda a minha carreira, eu gosto, já falo isso, falei para meus filhos, inclusive, para os meus alunos, quando eu dava aula, né, uma frase do dramaturgo Bernard Shaw, né, um dramaturgo inglês, que dizia que eu agirei sempre como se a minha atitude fizesse alguma diferença. Então, Datena, a gente pode estar numa luta aí, o pessoal da Polícia Civil, né, numa luta talvez imaginária do Dom Quixote, né, de La Mancha, com seus inimigos imaginários, mas nós vamos continuar firmes aqui na nossa atuação, Datena. Eu acho que isso é uma garantia, nós somos remunerados para isso, nós assumimos essa função por vocação, né, por perfil, e nós vamos continuar avante, ainda que nós enfrentamos aí dificuldades no futuro, Datena, porque é preciso, pelo menos, que a gente dê uma resposta ao que já veio à tona. E para isso, Datena, é importante a participação da imprensa, viu? É muito importante que vocês continuem a nos cobrar o poder público do andamento dessas investigações e a destinação do dinheiro, eventualmente, que for arrecadado, né, ao final desses processos. Então, eu acho extremamente importante, né, que a imprensa realmente participe, e a sua ausência aí, durante talvez esse período que você esteve com enfermidade, possa ter prejudicado um pouco essa cobertura, mas eu tenho certeza que você vai cobrar isso diuturnamente aí dos poderes públicos, da polícia e do Ministério Público. Bom, doutor Lincoln, um prazer, uma honra em falar com o senhor. Deus lhe proteja, saúde ao senhor e toda a sua família. É um prazer realmente sempre entrevistá-lo. Me dá assim um fio de esperança quando eu consigo ficar diante de uma personalidade como o senhor. Me enche de esperança, me enche de vontade de tentar lhe ajudar. É isso que eu sempre fiz e é isso que eu sempre vou tentar fazer. Tá bom? Um abraço grande, que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde dessas forças do mal, que infelizmente estão cada vez piores. Eu não sei se é redundância ou não, mas as forças do mal estão piores porque eles permitem que assim o seja. Né? Isso tem que parar. Isso tem que ter um basta. Porque senão a gente vai chegar numa situação em que o basta vai custar muito caro para muita gente. Bom dia, senhor doutor. Orgulho falar com o senhor. Muito bom dia, muito obrigado. Até foi um prazer participar, estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos aí. Bom dia, senhor doutor. Prazer em falar com o senhor.